irmã igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Orar então, festa, oração, abertura, quinta-feira. Todos estão em casa, estão aqui. Não podem vir, né? Mas estamos orando juntos. Obrigado juntos ao Deus maravilhoso, ao seu nome. Vamos orar então com Deus. Senhor Deus, Pai Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa e convidar você que está aqui na igreja e os irmãos que estão em casa para juntos nós louvar, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor nesta noite. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com toda a nossa alegria nesta noite. Tem
Pode sentar, meu Deus abençoe ricamente. Essa noite, queridos irmãos que estão presentes e os que estão nos acompanhando, nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Eva, que é irmã da irmã Elisângela, é filha da irmã Olga, é filha do nosso irmão presbítero João Vitorino. Está conosco nessa noite em nome do Senhor. Estamos felizes, irmãos? Amém? Amém. Seja bem-vinda, senhora, em nosso meio, em nome de Jesus, tá bom? Também, irmãos, é uma alegria de ter conosco a congregação do Presidencial. Está aqui conosco. Glória a Deus. Graças a Deus, cultuando o Senhor. Está aqui conosco a congregação Cerqueira César, cooperando conosco. Está aqui a congregação de Taquarituba, congregando conosco. E está aqui a congregação de Vila Martins, cooperando conosco. E está aqui a congregação sede também, uma parte dela, um pouquinho de cada um. E nós estamos gostosos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus, é uma alegria de ver, né, Deus nos abençoando, nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, mas é o Evangelho de Jesus, a obra do Senhor nosso Deus, ela continua. O mundo passa, mas a obra do Senhor continua. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, com muita alegria, eu quero já passar a oportunidade para a nossa irmã Eliana, que tem sido uma irmã importante da nossa obra, do nosso trabalho, do nosso campo, né? Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a influência, com a fidelidade na vida dela. E nós vamos passar já a oportunidade para a nossa irmã. Depois o pastor Jaziel vai ver o que ele vai fazer. Está aí o presbítero Guilherme, está aí o pastor Jaziel, está aí o diácono, cujo nome, perdão, Cristiano. Então o pastor Jaziel depois vai conduzir o trabalho conforme tiver no coração dele, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então a nossa irmã Eliana tem a oportunidade em nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, graças a Deus. Glória. Glória a Deus. Eu também salvo as mãos na paz do Senhor, amém? Estou muito feliz, meu coração transborda de alegria nessa noite, né? Já pude sentir aqui a presença de Deus. Só de entrar aqui, né, irmãos? A gente já sente uma alegria de ver os irmãos, de contemplar as bênçãos do Senhor, né, na vida de cada um dos irmãos. Estou muito feliz e já chorei também. Glória a Deus. E eu quero louvar hoje com a irmã Marli, né? Vou deixar o irmão sair de lá. Glória a Deus. Faz tempo que a gente não louva, né, irmãos? E eu fico muito feliz quando eu venho aqui, que a gente pode louvar o nome do Senhor, que a gente pode lembrar, né, de todas as bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida neste lugar. Glória a Deus.
Bate as palmas da boca. Eu cheguei a você canta 2 hinos. Glória a Deus. Nós vamos louvar então o nome. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos fazer de oração. Say
Glória a Deus. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem está feliz com o Senhor, você pode aplaudir bem mais forte. Em nome do Senhor nosso Deus, esse Deus que é digno de honra, digno de glória, digno de ser louvado e ovacionado em todo tempo. A gente fica sempre honrado de estarmos aqui juntos, porque aqui aprendemos a adorar o Senhor, aqui crescemos, aprendemos a ter as primeiras experiências com Deus. Então não tem como a gente pisar dentro desse tempo e a mente da gente não voltar lá atrás, né? A gente vem, lembra de algumas traquinagens. Eu tento esquecer, mas o bom João Vitorino insiste a deixar sempre viva na minha memória, mas louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Porque eu sei que muitos cabelos, os irmãos têm uns cabelinhos brancos aí, eu dei uma ajudinha. Glória a Deus. E sempre honrado, né, pela hospitalidade sempre do pastor Joel, pastora Marlene, que sempre nos recebe com tanto carinho e nos deixa à vontade, né? Nos deixa, e a gente fica feliz por poder estar junto com os irmãos e rever todos. Eu gostaria de estar dando a oportunidade também, irmão Cristiano, Diácono Cristiano, os irmãos conheceram. O irmão Diácono Cristiano costuma dizer que quando o Senhor estava distribuindo os dons de diaconia, ele passou 2 vezes na fila, né? Que gosta de trabalhar, gosta de cuidar tanto da igreja como dos irmãos. Uma pessoa extraordinária, presente de Deus. Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Dando graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede. Gostaria de deixar um versículo com os irmãos em Jó, capítulo 12, somente o versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus concedesse o que anelo. Irmãos, se nós olhássemos para esse versículo e nós fizéssemos esse pedido, nós nos alegraríamos muito. Mas quando nós olhamos no capítulo inteiro, nós vemos que esse momento que Jó fez essa oração, ele estava num momento mais crítico da vida dele, onde ele perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu tudo que ele tinha. Ele estava num momento de dor, de lamento e de choro. Ele fez esse pedido nada mais do que pedindo a própria morte, porque ele já não suportava aquilo que ele estava passando. E nisso nós vamos entender que nem tudo aquilo que nós pedimos Deus vai fazer, porque nós às vezes não compreendemos o momento que nós estamos enfrentando. Mas entenda uma coisa, que aquilo que você está passando nesse exato momento é que Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes você pode não compreender agora, mas lá na frente você vai entender. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena você derramar as tuas lágrimas. Valeu a pena muitas vezes você não abrir a tua boca. Você chorou calado, derramou as tuas lágrimas, mas entenda que do teu lado tinha um anjo com a taça de ouro na mão, colhendo as tuas lágrimas, levando diante de Deus e falando: Pai, ele não quer morrer, ele só quer a tua intervenção na vida dele. Então entenda que do teu lado está o leão da tribo de Judá, que nunca te abandonou e nem vai te abandonar. Então por isso levanta a tua cabeça e glorifica o teu Deus, que ele é fiel na tua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor. Glória. Presbítero Guilherme, está com a oportunidade em nome do Senhor. Amém.
presbítero Guilherme também, presente de Deus, um menino muito dedicado, né, na área do ensino, da palavra, e tem nos ajudado tremendamente na vida da mãe. Amém, queridos? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz por mais uma vez estar aqui com os irmãos. Quero ser bem breve nas palavras. Livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E ali estavam postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-os até em cima. E disse: tirai agora e levem ao mestre-sala. E levaram. Logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e bem sabia que os empregados tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior vem, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém, queridos? Irmãos, diante do contexto ao qual nós vimos, ou nós vivemos, muitas vezes temos o hábito de convidar Jesus somente naquilo que nós achamos que não conseguimos, que não temos capacidade, força para conquistar, para se fazer, para se praticar. Mas o contexto das bodas de Caná da Galileia nos dá um ensinamento muito grande, porque se havia uma boda, se havia uma festa, estava tudo preparado, tinha vinho, tinha tudo, e entre aspas tinha tudo para dar certo. Só que não deu, mas existia um convidado especial naquele lugar, em que fez as coisas acontecerem. Jesus foi convidado para aquela festa e o milagre aconteceu. E qual o ensinamento que nós temos disso? Para nós convidar Jesus em tudo em nossa vida, não somente naquilo que nós achamos que não vamos conseguir, não somente naquilo que não existe probabilidade nas nossas forças, mas convidar Jesus em tudo, porque aquele casamento, aquela boda tinha tudo para dar certo, mas não deu. Mas existiu um convidado que fez tudo acontecer. Então, queridos, não faça nada sem Jesus. Convide Jesus em tudo na sua vida. Fale como Moisés: se o Senhor não ir comigo, eu também não irei. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos? Pastor, para continuar? Amém. Eu costumo dizer que tem 2 coisas que eu adoro, mas é uma feijoada e um microfone. Vou aproveitar, então, vou tirar uma casquinha do irmão Isaías. Está todo mundo hoje? Está louvando o Senhor junto. E tem sentido assim, uma atmosfera diferente, irmãos. Nós podemos ver os louvores, desde o momento em que nós abrimos o culto, né, cantando o hino da água. Jesus sim vem falando da certeza da volta de Jesus. Nós estamos vivendo dias tão assim, difíceis, complicados, mas nós precisamos alimentar no nosso coração sempre a esperança da volta do nosso Cristo. Jamais esmorecer, jamais desanimar. A gente sabe que cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem um desafio diferente. Talvez, às vezes, a minha luta pode aos seus olhos parecer fácil, talvez a sua aos meus olhos podem parecer fácil, mas todos nós sabemos das nossas limitações, e Deus jamais vai dar algo para nós ao qual nós não venhamos conseguir carregar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Talvez você possa achar que o teu fardo é pesado, mas entenda uma coisa: Deus jamais ia dar algo para ti que você não possa carregar. Deus sabe do seu limite. Se Ele der algo que é a mais,
é porque Ele vai estar contigo te ajudando. Amém? Glória a Deus. Quando rolar em seu rosto a última lágrima e te faltarem forças para seguir, quando houver estradas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Sempre manque quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser o final da vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima irmão do teu rosto for, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz que eu vou te ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, te ajuda a ganhar a sua frente. Ele vai fazer tomar ceia. Rolar em seu rosto a última lágrima e te faltarem forças para seguir, quando houver estradas por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que quanto maior for a prova, maior com certeza vai ser o final da vitória. Levante a tua mão, esse é o teu coração. Na última lágrima, quando a última lágrima irmão do teu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz que eu vou te ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono, te ajuda a ganhar a sua
Deus que é digno. Às vezes, irmãos, a gente passa por situações assim complexas. A gente não entende o trabalhar de Deus, o caminho que Deus traça na nossa vida. Mas quando a gente espera no Senhor, quando a gente confia no Senhor, você pode ter todas as certezas da tua vida. Os irmãos que nos ouvem, talvez todas essas canções, o culto de hoje, tenho certeza que está alcançando o coração de muitas pessoas que nesse instante já está desacreditadas da sua vida. Porque, irmãos, por diversas vezes a gente tem que engolir choro, por diversas vezes a gente tem que aguentar quietinho, fincar, né? Sabe quando você está andando na areia, que você tem que forçar os dedos dos pés para poder se equilibrar? Muitas vezes nós somos assim. Mas quando os dias passam, as coisas vão acontecendo, nós vamos amadurecendo, vamos ficando um pouco mais calejados. Não que a gente já chore pouco, mas a gente já consegue entender e compreender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que o Senhor está zelando de todas as coisas. E eu não sei se é eu pregar. Glória a Deus. Tá bom, nada. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu gostaria de, aproveitando todo o ensejo, meu enredo, de estar ministrando uma palavra assim mais pastoral para os irmãos. Como nós muitas vezes, irmãos, eu quando era moço começava a ministrar a palavra de Deus, a gente sempre tinha aquele anseio, né, de arrancar a glória a Deus da igreja, arrancar aleluia. A gente tinha aquele fogo, né, que ardia dentro dos nossos corações, e às vezes a gente não via nada acontecer. A gente voltava para casa, acho que hoje não foi tão perfeito, né? E depois você via assim, encontrava com uma pessoa na rua, uma pessoa tipo, oh, irmão, aquela palavra falou no meu coração. A gente começa a entender que muitas vezes Deus ele fala com toda a igreja, mas em algumas situações, irmãos, Deus fala apenas com uma pessoa. Às vezes a gente entende a palavra, é instruído pela palavra, mas a intenção daquele dia, daquele momento, é o Senhor alcançar uma vida que naquele instante está precisando. E muitas vezes nesse dia, irmãos, o fogo não cai, a língua estranha não sai, mas isso não significa que Deus não está trabalhando no meio da igreja. Isso não significa que Deus não está agindo, Deus não está trabalhando, porque todos nós somos homens e às vezes a gente sobe no altar empolgado, às vezes nós subimos desanimados, cansados, e muitas vezes a gente precisa buscar lá no fundo do coração uma palavra de ânimo para ministrar para alguém, sendo que nós mesmos precisamos de uma palavra. Nós mesmos precisamos naquela noite ser ministrado, naquela noite ser tratado por Deus, capacitado por Deus, e assim a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo, né? Que tem dia você chega todo inspirado, tem dia que você já não está tão inspirado assim, mas por essa razão a gente vai aprendendo um pouco e Deus vai nos ensinando. E os meninos, né, vão comer uma comida requentada, né? Para os irmãos é uma comida nova, né? Mas para o presbítero Guilherme, o diácono Cristiano, minha esposa, eles vão comer uma comida requentada. A pastora Eliana não gosta muito não, irmãos, de comida requentada, gosta de comida fresquinha. Então ela... E às vezes a gente está indo embora assim, eu sei quando eu fui bem, quando ela fala, olha, hoje eu chorei o culto inteiro, foi glória. Então hoje eu fui bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto, né? Você tem ainda paciência de me ouvir? Não tenho. Então tá, porque já são 28 anos me ouvindo, né? Então, vamos que vamos, né? Amém, amados? Livro de Provérbios, capítulo de número 27. Livro de Provérbios, capítulo de número 27. Nós vamos estar lendo o versículo 1 e depois o versículo 18. Quem achou diz amém. Quem não achou, escola bíblica. Aí, os irmãos estão craques, já é dominical. Diz o texto: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O versículo
18 diz: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Amém? Vai sentar aí, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu costumo às vezes assim dizer, irmãos, às vezes a gente está na igreja ministrando a palavra, né? E às vezes você tem lá 4, 5 irmãos, principalmente porque em Taquarituba tem muito serviço ainda braçal, muitos irmãos ainda trabalham em roça, levantam bem de madrugada, e a gente tem uma meia dificuldade no culto de quarta-feira. No entanto, até a gente tirou o culto, nós estamos agora com escola bíblica, e o de sexta e o de domingo já tem muitos irmãos, já são, porque daí no sábado já podem acordar um pouquinho mais tarde. E às vezes a gente está ali na quarta-feira, são os dias que é diferente, porque às vezes você ministra com 4, 5 pessoas, às vezes até mais, e a atenção, a forma que as pessoas prestam, parece que dá até um gás diferente, e daí a gente começa a entender e compreender que não é nada com a gente, tudo é Deus. Então, se o Senhor quiser falar com um, Ele fala. Se Ele quiser falar com o 1000, Ele fala, é com Ele. Nós somos apenas instrumentos que o Senhor usa nas suas mãos poderosas, né? E eu já de algum tempo venho meditando nesse texto, venho meditando nessa palavra, porque hoje, irmãos, nós temos uma mania, né? Nós que estamos na casa do Senhor, às vezes nós temos o hábito de amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu corro atrás, amanhã isso. Então, e muitas vezes nós jogamos sempre para o amanhã uma responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos de fazer hoje. Muitas pessoas, às vezes, nós queremos tantas coisas, mas às vezes a gente, quando vier na minha mão eu vou lá fazer, ou quando vier eu vou me preparar. E aqui, quando talvez Salomão, em sua beleza, em sua plenitude, na sua ciência, né, toda a capacidade que o Senhor lhe forneceu para que ele pudesse conduzir o povo de Israel, toda a sua sabedoria e inteligência. Então, eu creio, né, que Salomão não tinha uma dimensão ou a capacidade de entender o quão forte seria as suas palavras, os seus conselhos, até para os dias de hoje. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é o livro mais vendido e mais lido ainda nos dias de hoje. Mesmo com tantas pessoas a contestando, mesmo com tantas pessoas muitas vezes a proibindo, tentando tirar os créditos dela, ela mesmo assim, no meio de ateu, no meio de pessoas de outras religiões, ela ainda continua sendo o livro mais lido, mais vendido e o mais gostoso disso tudo, o mais atualizado. O mais atualizado. Quando nós olhamos para o nosso futuro, nós temos que entender que o meu sucesso depende do que eu fizer hoje. O resultado de uma vida saudável, de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa, ela não depende do que eu vou fazer amanhã, ela depende do que eu vou fazer hoje. Ela depende das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu semear hoje. Então hoje eu tenho que estar preparado, hoje eu tenho que estar buscando, hoje eu tenho que estar fazendo, porque eu não sei, como diz a própria palavra, nós não sabemos o que produzirá o dia de amanhã. Quantas coisas, se nós soubéssemos, no passado nós teríamos evitado. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas feridas, quantos traumas, muitas vezes nós trazemos para a nossa vida, porque se nós pudéssemos, ou se nós soubéssemos que determinadas situações nós íamos enfrentar lá atrás, nós não teríamos feito, nós não teríamos nos aventurado, nós não nos teríamos mergulhado de cabeça em alguma situação que às vezes era evitável. Não, vamos pagar para ver, vamos correr atrás, né? Quanto sofrimento nós teríamos evitado na nossa vida, mas às vezes pelo fato de nós não conhecermos a palavra, e na maioria das vezes é assim, infelizmente nós aprendemos mais com os erros do que com uma dedicação de aprender. Para os irmãos terem uma noção, né, a porcentagem, talvez, eu nem vou citar o dado que eu tenho, porque ele já é um pouco antigo, pode ser que hoje tenha até, ou foi até atualizado, mas nós aprendemos, no decorrer da nossa vida, vou jogar assim, só um dado para os irmãos terem uma ideia, pode dizer até mais, 80% de tudo aquilo que a gente aprende no decorrer da nossa vida é com os erros. É com os erros.
Pouca coisa a gente absorve sentado na escola, numa universidade. As outras coisas a gente aprende pela intuição, pela obediência, pela forma de reverenciar aquilo que os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram no passado. Então, nós apanhamos muito para aprender, nós apanhamos muito para amadurecer. Mas quando nós amadurecemos, e principalmente quando nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus, a gente hoje se sente gabaritado, se sente forte o suficiente, sábio o suficiente para poder instruir os mais jovens. E hoje a gente começa a dizer assim, né? Bem que a minha mãe falava, né? Você vai ter filhos. Você vai ver quando você tiver seus filhos, você vai ver quando tiver seus netos, você vai ver como que a coisa é, continua sendo assim. E hoje a gente começa a entender e compreender, né, que eles verdadeiramente tinham razão. Porque às vezes a gente até retrucava, né? Mas quando eu tiver o meu vai ser diferente, quando tiver o meu você vai ver só. Não é nada, irmão, é tudo igual. Vamos ser babão do mesmo jeito, vamos mimar do mesmo jeito, vamos errar do mesmo jeito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as coisas são totalmente diferentes. Então, por essa razão que nós temos que aprender a cuidar das coisas, a zelar das nossas coisas hoje. Hoje, o que mais a gente ouve nas propagandas em relação ao cuidado com a saúde? Tratamento precoce. Quanto mais cedo você inicia um tratamento, ou quanto mais cedo você descobre uma determinada enfermidade, mais cedo a sorte ou a vantagem que você tem de ser curado, do tratamento ser bem sucedido é maior. Então tudo a gente vê, irmãos, que é um trabalhar antes, é uma preparação antes. Quando você olha para o que diz o Tiago na sua epístola, ele começa a ensinar da seguinte forma: olha para o lavrador, ele não quer saber se vai chover, ele não quer saber se vai fazer sol, ele simplesmente prepara a terra e joga a semente. Se vai chover ou se não vai chover, não é com ele, a minha parte eu fiz. Eu lembro uma vez que um irmão testemunhando, ele dizendo que um grupo de irmãos foram no meio de uma região do Nordeste. Eles foram orar para que Deus mandasse chuva. Aí de repente aparece um garotinho de 15 anos, um adolescente, jovem já, com um guarda-chuva debaixo do braço. E todo mundo começou a rir dele. Viu, porque você está vendo esse guarda-chuva? Ele falou, viu, nós vamos indo fazer o quê? Orar para Deus chover. Então, se chover eu não quero me molhar. Então a fé dele era maior. Talvez ele poderia estar levando aquilo apenas com incentivo, mas vai saber o coração dele, vai chover. Então assim é a nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de fazer porque nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Irmãos, na hora do problema, o outro não vai estar do teu lado. Na hora que a dificuldade chegar, na hora que a adversidade vier, o outro não vai estar do teu lado, vai estar bem longe de você. Ele não vai estar pronto para te ajudar, mas você pode ter a certeza, tudo aquilo que você faz com a intenção, com o intuito de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, Ele vai estar do teu lado, mesmo que a colheita dê errado. Mesmo que tudo dê errado, mas Ele vai estar do teu lado. Ele vai andar com você, mesmo que a sua semeadura saiu torta, saiu diferente, mas Ele vai estar ali para te ajudar, porque a palavra fala que o Senhor é aquele que nos ajuda a endireitar a nossa vereda. Quer dizer, Ele nos ajuda, mesmo que a nossa colheita lá atrás foi complicada, foi difícil, a gente semeou errado, mas Ele ainda nos ajuda a corrigir o nosso caminho. Então por isso que nós temos que aproveitar o dia chamado hoje. Por isso que nós temos que aproveitar o agora. É agora que eu tenho que orar. É agora que eu tenho que aprender a palavra. É agora que eu tenho que crescer na fé. É agora que eu tenho que estar forte, que na hora que vier os desafios, eu vou tirar de letra. Eu lembro que logo, já tinha mais ou menos uns 3 anos que nós estávamos casados. E o pastor que nós estávamos congregando com ele, por sinal Joel também, ele falou assim, olha, eu quero que vocês iniciem um curso de casais. Que eu quero que vocês façam. Aí nós olhávamos, mãe, nós estamos no lua de mel ainda. Vamos fazer. Irmãos, era interessante porque chegava o momento dos casais compartilharem, né, as suas intrigas, né? Compartilhar as situações adversas. Tinha uns lá que só faltavam enfiar a mão na orelha do outro.
bravo. Não, você que falou, não, eu não. Mas eu falei, aquele dia, que dia, eu não lembro. E isso ia. Noite adentro e nós ficávamos olhando um para o outro, né? Falei, viu? Só que nós não entendíamos. Quando começou a vir as crises para nós, quando as dificuldades começaram a chegar, quando os problemas começaram a surgir, nós já estávamos preparados para enfrentá-las. E não foi poucas, irmãos. Muitos irmãos aqui conhecem as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Mas uma coisa, irmãos, olha, faltou alimento na despensa. Às vezes faltava fralda para os filhos. Mas uma coisa que nunca faltou entre nós foi o amor e a perseverança. Muitas vezes, irmãos, me revoltei com Deus dentro da minha casa. Me revoltei mesmo. Mas o Senhor nos ouvia. Até um dia que nós estávamos dentro do carro, a gente estava compartilhando algumas coisas, e ela falou assim para mim, você lembra o dia que você disse assim, vai melhorar? Que não era para se preocupar, que ia melhorar. Eu falei, olha, eu não lembro. Então, mas você falou e eu acreditei. E melhorou. Melhora. Mas nós precisamos, irmãos, firmar. Eu acho tão interessante que tem um texto, me fugiu da memória agora, aonde Deus, Ele traz um conselho. Isaías, ele profetiza, olha, firme bem as estacas, esticam bem as cordas. Está falando que quando Deus abençoar a sua casa, o seu celeiro já vai estar fortalecido o suficiente para receber o que é do Senhor. Porque quando você olha a história de Davi estava escondido atrás das malhadas. Davi estava lá no campo onde ninguém podia o ver. Talvez no coração dele ele poderia dizer assim, mas Deus, e aí, como é que faz? Davi estava lá, e quando o rei precisou de alguém para estar ao seu lado, quando o rei precisou de uma pessoa para que trouxesse um pouco de alento, irmãos, uma pessoa chegou diante do rei e falou assim, olha, eu conheço um moço, filho de Jessé o belemita, menino sisudo de palavras, corajoso, forte, sabe tocar, e o mais interessante, rei, o Senhor é com ele. Irmãos, é quando ninguém está nos vendo que nós temos que estar preparados. É quando ninguém está nos olhando que nós temos que estar com o joelho dobrado. Porque hoje a gente vê muitas pessoas querendo estar com o microfone na mão, querendo estar na linha do sucesso, querendo estar em evidência. Mas, irmãos, a maior evidência da vida de um cristão é quando ninguém está olhando, mas Deus o está contemplando. É quando você está na luta, Deus está contigo. É quando o problema chega, você sabe que Ele está com você. Aí quando os outros bateram os olhos e você fala, como que ele chegou lá? Como que aconteceu? Porque eu não esperei. Aqui essa palavra, eu creio que talvez é uma palavra até pastoral, porque o capítulo 27 em si, o Salomão ele fala muito sobre trabalho, sobre honrar seus patrões, sobre cuidados, como nós lemos. Irmãos, cada um de nós tem uma figueira para ser cuidado. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Qual é a tua figueira? Veja bem, quando José chega no Egito, 17 anos, Deus deu para ele 3 figueiras: a casa de Potifar, o cárcere onde ele estava e depois o trono do Egito. E ele foi fiel em todos os 3. Todos os 3 ele cuidou como se fosse dele. Ele poderia arranjar um monte de desculpa, como nós muitas vezes, não é meu, não me pertence, eu não pedi, deixa aí, se deixar, muitas vezes nós nos comportamos assim. Só que ali é a prova de uma fidelidade. Quando está na casa de Potifar, com tudo aquilo que ele enfrentou, ele foi fiel. Mesmo com assédio da esposa do seu senhor, ele fugiu sem roupa, mas fugiu com a dignidade diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, podem nos arrancar tudo, mas o que eles não podem arrancar de nós é o caráter de Deus que existe em nosso coração, é a fé que Deus colocou em nós e a fidelidade para com o Senhor, que um dia nós iremos dar conta. Então foi
primeira. Quando chega no cárcere é do mesmo jeito. Chega a um ponto em que o carcereiro falou assim: olha, José, faz aí do jeito que você quiser. E ele fazia com maestria, nunca passou na frente de ninguém. Quando chega no trono é do mesmo jeito. Muitas vezes, irmãos, a vitória não chega nas nossas mãos. Muitas vezes a bênção não acontece, o sucesso não vem. Quando eu falo sucesso, não é desses daí de internet não, tá? O sucesso que eu falo é a satisfação de você poder chegar de tarde do seu trabalho, sentar no sofá da tua casa e saber que está indo tudo bem. Saber que os teus filhos estão ali, há um alimento, há um café fresco para você tomar, há uma alegria dentro do seu coração. O sucesso que eu falo é isso. Muitas pessoas querem o sucesso. Irmãos, o sucesso não é ter uma fotografia no outdoor na entrada da cidade. O sucesso da nossa vida é saber que o dia que o Senhor ecoar a sua trombeta, o meu nome eu vou ouvir Ele chamar. Esse é o sucesso, sabe? É o sucesso daqueles que venceram. Então, é isso que é a palavra. Só que como eu alcanço, quando eu cuido, quando eu zelo, quando eu me importo. Uma vez eu vi um irmão questionando, bravo: fiquei 3 dias hospitalizado, ninguém me visitou. Bravo. Falei, é? Aí eu fiquei bem chateado. Falei, irmão, quantas vezes você visitou alguém doente? Não é obrigação minha. Então, quem não é visto não é lembrado. Muitas vezes a gente requer algo de alguém, mas nós não estamos dispostos a fazer por alguém. Muitas vezes a gente cobra algo de alguém, mas nós mesmos, quando chega a nossa responsabilidade, a gente joga para o outro. Por isso que na maioria das vezes, no nosso caminhar, a gente fica batendo sempre na mesma tecla. A gente não evolui, a gente não cresce, a gente não vai. Por isso que a palavra fala: quem vela da figueira comerá do seu fruto. Às vezes eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter um casamento feliz, mas como que eu vejo o meu casamento? O que eu faço para que isso aconteça? Um casamento, irmãos, é uma constante renúncia. Porque eu aprendi que eu não me caso para ser feliz, eu me casei para fazer a minha esposa feliz. E isso eu tenho que me empenhar o tempo todo. Jesus, ele dá o exemplo porque, olha, eu quero uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha. Jesus não impôs para a igreja, falou assim: ó, você tem que ser assim, senão eu não te quero. E falou para ela, ó, se vira, vê aí o que você faz. Jesus não, ele forneceu a sua vida. Ele forneceu os recursos do céu. Ele empenhou todo o seu sangue. Ele empenhou a sua santidade. Ele empenhou a sua divindade para que a igreja seja do jeito que Ele quer. Então falou: eu estou fazendo por você. Então Ele já nos deu esse exemplo de cuidar, de zelar, de fazer. Da mesma forma, eu estou falando assim em relação, da mesma forma, a mulher, que esposo que você quer, que jeito que você quer, que tipo de filhos que você quer. Porque, irmãos, eu vinha, diversas vezes, a gente caminha junto, a gente está sempre se encaminhando junto, cuidando um do outro, e a gente sempre conversa. É um momento nosso, ali a gente ora, fala com Deus, ali caminhando. É um momento nosso. E eu vejo assim, e eu falo, irmão, sem nenhum medo de errar. Porque se eu estiver falando alguma mentira, tem uns irmãos que estão aqui, nos conhecem desde que eu nasci. Desde dando trabalho nessa igreja, os irmãos me conhecem. Eu coloquei no meu coração um propósito de quebrar um ciclo da minha família. Todos os irmãos sabem aqui que a minha família, ela vem de um período de alcoolismo. Muitos dos meus irmãos. Amém, igreja? Os irmãos conhecem que tem até outros que morreram por causa do alcoolismo. Falta de sucesso, de crescer, de fazer. Eu coloquei no meu coração, juntamente com a minha esposa, nós empenhamos nisso. Eu vou quebrar esse ciclo. Porque a minha descendência, como diz a palavra, será poderosa nessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra. Só que como que eu como o melhor se eu não invisto, se eu não cuido, se eu não zelo? Então eu quebrei.
E hoje eu tenho a felicidade de ter uma filha formada. Mas daqui a uns anos eu vou ter um filho formado. E mais daqui a outros anos, não sei, eu também terei outro filho formado. E eu tenho certeza, a gente vinha conversando isso hoje. Eu quero ter a alegria de um dia os meus filhos contar para os filhos deles: olha, o avô pregava bem. O avô, e quando nós ia assistir ele jogar bola, mas nós dávamos risada. Então é essa lembrança que eu quero deixar. É isso que eu quero incutir na vida dele. Para quê? Porque eu quebrei um ciclo de derrota. E você pode quebrar isso. Porque o que ficou lá fora, irmãos, Deus ele anula. Então a partir de hoje que você planta, haverá uma colheita extraordinária. Só que para que isso aconteça, precisa haver empenho, precisa haver trabalho, não pode haver preguiça. No comentário de Joseph Benson, ele diz assim: quem guarda a figueira, ou seja, cuida dela, preserva-a do sofrimento pela seca, pelos vermes ou pelos animais selvagens, comerá do seu fruto, tomará do seu fruto agradável no devido tempo. Então aquele que espera no seu mestre, isso, o servo fiel, prudentemente e diligentemente será honrado, receberá o respeito e a recompensa que ele merece. Ele menciona a figueira porque essa árvore abundava-se em Canaã, e dentro de muitas outras árvores ela era a mais importante, porque ela era frutífera. Às vezes nós deixamos de cuidar de algo porque nós não sabemos. Então na nossa vida é assim. Poxa, eu quero uma igreja saudável, eu quero uma igreja bonita, eu quero uma igreja legal, eu quero uma igreja bacana. Tudo bem, mas o que eu estou fazendo para ela ser assim? Porque, irmãos, a igreja não é a parede, a igreja somos nós. Nós somos o reflexo, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você pensa que não, mas você está sendo observado. No seu trabalho, na sua casa, os seus vizinhos te conhecem. Os seus vizinhos sabem quando você está triste, quando você está alegre. Os seus vizinhos sabem quando você está empolgado, quando você não está empolgado. Eles te conhecem. Então, nós somos a Bíblia que eles leem. A nossa atitude, o nosso comportamento denota aquilo que nós acreditamos. Aconteceu um caso uma vez. É interessante isso, né? O pastor foi almoçar na casa de uns membros da igreja. Aí o pastor sentou-se na mesa e vê um menininho, né? Ué, cadê? Tô vendo. Ô papai, não tô vendo não. Aí o pastor constrangido falou assim: o que você está querendo ver, filho? Não, é que o papai sempre fala aqui em casa que o senhor tem duas caras. Eu queria ver a outra. Irmãos, quando nós temos um comportamento assim, eu falo lá. E posso ficar à vontade de... Porque, sabe, às vezes as pessoas não querem vir congregar conosco por causa da propaganda negativa que a gente faz. Então isso não é cuidar da figueira. Então isso tudo, irmãos, que nós precisamos. Às vezes a gente vê aí tantas coisas acontecendo nesse mundo. Às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo. E você é a maior propaganda que o Evangelho tem. Porque Jesus Cristo habita no seu coração. Então eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas qual é o tamanho da minha responsabilidade em cima disso? Irmãos, nós estamos vivendo num período, foi até interessante que nós acompanhando, né, o pastor Daniel e a sua esposa, irmã Rosário, né, nós tivemos sábado com eles ali em Arujá. E no momento em que nós estávamos vendo os irmãos entregando, né, o TCCP, é isso mesmo. Então a gente via qual foi a maior aplicação, porque eu pude perceber, é o cuidado da igreja após pandemia. A forma que as coisas estão acontecendo, no meio de uma pandemia, onde a gente poderia entender e compreender que haveria um fortalecimento maior da família, onde o pai, a mãe está em casa, os filhos já estão em casa. Foi um período em que cresceu o número de violência doméstica, cresceu o número de divórcio, e aconteceu um monte de coisas, menos o amor, menos o carinho. Por que será? É porque essa figueira, irmãos, faz tempo que ela não é cuidada.
Da mesma forma, eu quero ter os meus filhos na casa do Senhor. Mas como que eu estou incutindo a palavra nele? Irmãos, criança, a gente nunca ensina ela com palavras. A criança, ela está pouco se lixando com o que você está falando. Ela está prestando atenção naquilo que você faz. As suas atitudes falam muito mais alto do que aquilo que você diz. E a criança está sempre sendo. Você pode olhar, irmãos, isso é fato. Isso é fato. O pai, ele fica a vida inteira dizendo: não fuma, não fuma, não fuma. Ele está pouco se lixando. Ele joga a bituquinha pela janela, ele já dá a volta da casa, já. Ele fala: não fuma, é legal? Por que ele fuma? Então, essa é a questão. Irmãos, nós temos um mundo aí fora, precisando ser alimentado espiritualmente, precisando de Jesus, precisando da graça, precisando da unção, precisando do poder de Deus, e Deus conta com a gente. Eu quero ter uma vida de sucesso. Eu corri atrás, estou correndo atrás, porque ainda não terminou. Ainda estamos no meio da caminhada. E a palavra fala: aquele que vencer, né? O que está em pé, cuide para que não caia. E aquele que vencer, dá-te. Então, nós estamos vivendo num período onde a igreja precisa estar cada vez mais forte. Então é agora que eu tenho que crescer, é agora que eu tenho que experimentar, porque ainda existe uma promessa de Deus para todos nós. No livro de Romanos nós vemos a palavra dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Quantas pessoas já estão conformadas? Não apenas com o mundo, mas estão conformadas com a vida que está levando, estão conformadas com a miséria que tem, estão conformadas com a tristeza de aprender a conviver com a dor. Quantas pessoas estão assim? Levantam de manhã, tanto faz se a água vem de cima para baixo, se vai de baixo para cima, tanto faz se vestir um sapato marrom, outro preto. Vamos levando, vamos, irmãos. Nós temos tantas riquezas que Deus quer manifestar na nossa vida. Se nós pudéssemos ter a noção daquilo que Deus quer fazer por nós. Uma das coisas tão importantes que quando você vê um médico que vai dar um diagnóstico de câncer para alguém, a primeira coisa que o médico faz é tomar todo o cuidado para não mexer com o psique dessa pessoa. Ele já vem dizendo: olha, a medicina está avançada, nós vamos trabalhar, vamos nos empenhar, você vai vencer, você vai ver só. Olha, muitas pessoas já passaram por isso, e assim vai. Eu lembro de um amigo que foi levar um filho para fazer uma cirurgia no coração, uma criança. E quando ele entrou dentro do elevador do hospital, para chegar até no centro cirúrgico, ele pôde acompanhar, e o médico estava junto com ele. Aí ele pegou e falou para o médico: como vai ser essa cirurgia? Delicada. Qual a probabilidade do meu filho sair morto? 100%. E qual a probabilidade dele sair vivo? 100%. Ele falou assim: quantas cirurgias o senhor já fez? Umas 40 dessas. Quantas morreram? Por enquanto nenhum. Então, é igual. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero ter um ministério abençoado. Eu quero ter uma profissão abençoada. Mas como que eu faço isso? Correndo atrás, se dedicando. Porque Jesus mesmo fala que nós temos que trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem. E com ela vem o usurpador. Vem o ladrão. A gente não pode enxergar. Irmãos, Deus ele coloca, acho que até passei já do horário, Deus ele coloca nas nossas mãos a responsabilidade do nosso futuro. Crê no Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ensina a respeito da figueira, lá no capítulo 15 de João, ele fala assim: sem mim nada podeis fazer. Mas se tiverdes fé, farei as mesmas coisas que eu faço, e ainda as farás maiores. Amém? Espero ter abençoado os irmãos com essa palavra, os irmãos de casa. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pela delicadeza aqui, tá? Deus abençoe grandemente os irmãos. Deus abençoe os irmãos de casa. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?
feliz, né? A irmã Ana faz a gente chorar, né? Ela fala assim, ai, que a gente relembra de tantas coisas, né? Dias de lutas, dias de alegria, mas com tudo isso, o Senhor está conosco, né? Graças a Deus, né? Agradeço a oportunidade que o Senhor está nos dando. Vou estar louvando esse louvor, que ele diz assim, ó: aonde você estiver, o Senhor ele está contigo. E talvez por algum momento, até aqueles que estão nos assistindo, pensou em desistir, como foi pregado aqui, o Senhor Jaciel falou, pensou em desistir. Mas hoje o Senhor ele te resgata, para onde você estiver. Essas palavras possam entrar no teu coração. Medite na letra deste louvor, muito conhecido em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Grande é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Olha só.
Graças a Deus. Abençoados nessa noite, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente às vezes não sabe interpretar, como o pastor disse, no momento. Mas uma coisa é certa, irmãos. A água viva, o pão do céu que nós recebemos em reuniões como essa, elas fazem efeito na nossa vida. Glória a Deus. Não é? Que coisa maravilhosa. Irmãos, já estamos no horário, nós vamos dar os avisos e vamos encerrar o trabalho desta noite em nome do Senhor. Nós vamos orar pelo nosso irmão Orlando Dias. Ele está internado, ele foi transferido para a Unesp nessa madrugada. É o pai do irmão Orlando, né? Então nós estamos ajudando ele em oração em nome do Senhor Jesus. Estamos orando também pela irmã Marisa, que está se recuperando. Ela esteve doente e está boa já, graças a Deus. E ela está pedindo oração agora pela Gabriela, que é a filha dela. Deus abençoe a irmã Marisa. A bênção de Deus continua no seu lado. Nós vamos orar. Também, irmãos, está se recuperando a irmã Lívia, né, que está acompanhando o culto. A irmã Paula, a irmã Luísa Selmini está acompanhando o trabalho também. Lá no serviço dela passou lá um vento lá também, ela precisou de se guardar. A irmã Dilma, estamos orando por ela, família, né? Estamos orando pela irmã Lázara, pela irmã Alice, que está acompanhando o culto também, a irmã Francisca, a irmã Maria Aparecida, que está aí, está na luta, está na prova, mas está aí, né, irmã Maria? Graças a Deus nós estamos orando, não esquecemos não. E também o irmão Antônio pediu oração pela irmã Benedita, pelo irmão Joaquim, que estão passando uma luta grande, e nós estamos ajudando essa família em oração. Então, estamos juntos, esses pedidos de oração em nome do Senhor. E também, irmãos, não é só o pedido de oração e agradecimento. Mais uma vez, a nossa irmã Dircinha manda agradecer a igreja pela vitória alcançada. Professora Marizinha. E também a irmã Márcia, pastora Márcia, esposa do pastor, do presbítero Francisco de Itaí. Ela mandou uma mensagem hoje, eles estão muito felizes. O pastor Jaziel deve conhecer a irmã Eliana, deve conhecer a filha do pastor Ailton, chamada Milene. E aconteceu um milagre na vida deles, de ontem para hoje, glória a Deus. A irmã Márcia estava aqui muito feliz, ligou empolgada, ela vai na ceia, ela estava com bastante dificuldade, cadeira de rodas, mas o Senhor abençoou a irmã Milene. Nós estamos felizes e agradecendo a Deus por isso, irmã Márcia, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Então são esses os pedidos de oração, são os agradecimentos. Eu quero lembrar os irmãos, os amados irmãos, que no domingo, irmão, nós temos o quê? O domingo é a ceia do Senhor à noite. Então nós não podemos esquecer. Vai ser às 18h30 a campanha do quilo, e nós vamos tirar nesse dia a oferta de missões. É no terceiro domingo. Por que nós vamos tirar no segundo? Porque alguns irmãos que não veem no terceiro, vêm no domingo. Então nós temos uma arrecadação maior, então nós vamos ter a campanha do quilo e a oferta de missões. E também, irmãos, a nossa escola dominical, domingo pela manhã, 8h30 da manhã, nós teremos aqui a nossa escola dominical. O IBDC começou segunda-feira, terça-feira continuou, e foi uma bênção, irmãos, graças a Deus. Novos alunos, sabe, para o atual momento de doença, de dificuldade financeira, enfim, nós temos um número bom de alunos, e hoje eu recebi notícia de que mais um vai entrar, e ainda dá tempo. Irmão, irmã, se matricule no IBDC, participe. Um diploma, uma qualificação, ele faz diferença na nossa vida, não pelo diploma, mas pelo conhecimento que nós temos. Nós aprendemos tanto aquilo que os professores aqui ensinam, como o convívio, a participação. Nós vamos amadurecendo em situações como essa. Então nós temos também o IBDC, segunda-feira, dá para participar ainda, em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito aqui a presença dos queridos irmãos da Igreja Sede, as irmãs e das congregações que estão conosco. Deus abençoe ricamente, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Eva, o Senhor abençoe sua vida, viu, irmão? Sua família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, os irmãos se esforçaram,
se dedicaram, às vezes vieram direto do trabalho, às vezes nem jantaram ainda, às vezes cansados, vieram de longe, caminharam meia hora ou mais. Mas pode ter certeza, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não é injusto no fazer essa expressão. Né? Deus abençoe aqui as nossas operadoras, a Júlia, a Diaconisa. Deus abençoe, viu, Júlia? Está com vergonha? Você não tem vergonha, não, assim. Eu quero dizer, você não é apanhada, não. Você é desembaraçada, é uma bênção para a nossa igreja. Está aí ajudando no microfone, no som, o Juninho está estudando. E a gente sabe reconhecer, sim, viu, Júlia? Todo o trabalho que você tem feito ao longo de todos esses meses, 2 anos de pandemia. Que Deus te abençoe e te conserve assim em nome de Jesus. Tá bom? A Thaís também chegou adiantada, chegamos aqui, estava tudo arrumadinho na igreja, né? Enfim, moleando, e todos os irmãos abençoados que nós temos aqui nesta igreja, e nós louvamos a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos das congregações, da igreja sede, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Presbítero Guilherme, que Deus abençoe o irmão, sua família, sabe, o dom que o irmão tem, as qualificações. O importante é Deus encaminhar. Não é assim que o irmão ensina? Não é assim que o irmão crê? Deus encaminhando todas as coisas, Deus fazendo acontecer, a gente é vitorioso, a gente feliz. O pastor Jadiel falou uma coisa muito importante aqui. A preocupação de ter a vida simples, que foi pregado lá segunda-feira no pastoreio de pastores. A gente sentar e comer, deitar e dormir, sabe, ter a alegria da simplicidade da vida, da família, é o maior sucesso que nós podemos ter. O maior sucesso. Deus abençoe ricamente, então, em nome do Senhor. Trazemos 4 minutos hoje. Deus abençoe ricamente. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor Jesus. Ô João, vem cá, João, fazer essa oração comigo aqui, ó. Vem cá comigo aqui, ó. Se aparecer na televisão, ó. Aê, João, fica aqui, ó. Esse menino aqui, irmão, ele levanta a mão, esse menino aqui, ele dá glória a Deus, assim, é uma bênção, viu? Ele ora, ele fecha o olho, é uma família abençoada, viu? Glória a Deus, né? Tem futuro, né, João? João, eu vou falar uma coisa para você, ó. Não vou falar não, porque depois que eu desligar a câmera eu faço, tá bom? Oh, que beleza, né? Criado na casa do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela noite feliz que nós tivemos, de ver, Senhor, o esforço de cada irmão, de ver o esforço, Senhor, de cada irmã, de cada família. Os irmãos que vieram, Senhor, de Cerqueira César, os irmãos que vieram de Itaporanga, os irmãos que vieram do Presidencial, que vieram, Senhor, da Vila Martins, da sede, que vieram do Primério, Senhor, que vieram de longe, Deus, para fazer o trabalho nesta noite. Senhor, os jovens que estão atuando, as irmãs, no púlpito agora, Senhor. Nossa irmã Eva que aqui está, Senhor, aqueles que estão acompanhando. É até difícil, Senhor, acompanhar o culto, Senhor, pelo celular em casa, mas estão ali, Senhor, num propósito, numa firmeza, numa fidelidade, Senhor. Ó Deus, eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe como recompensar. Eu sei que o Senhor sabe como retribuir, como dar alegria de viver, como dar firmeza, perseverança, paciência, lucidez. Eu sei que o Senhor sabe como recompensar, nos livrando, Senhor, de nós mesmos, da maldade que existe dentro de nós, Senhor. Meu Deus, de todo o pecado que existe dentro de nós, de todos os apetites carnais, de todas as concupiscências, Senhor, de tudo aquilo que o nosso coração, que o nosso ser quer nos induzir. Mas o maior presente é o Senhor nos livrar de nós mesmos, nos livrar do mal e nos ajudarmos a sermos adoradores, sermos fiéis, sermos dedicados, termos desejo, apetite, sede pelas coisas de Deus. É o maior presente que nós podemos ter, Senhor, e ter o querer e o realizar no Teu nome. Obrigado, Deus, por esta honra e por esse privilégio. Senhor, quantos irmãos gostariam de estar aqui e não podem estar, Senhor?
estão doentes, porque estão, Senhor, em quarentena, porque estão impossibilitados, mas o Senhor tem a bênção para cada um. Quantos que estão debilitados, meu Senhor, quantos, Senhor, que não tem prazer, que não tem forças, mas o Senhor sabe como renovar estas vidas, o Senhor sabe como dar crescimento para a tua obra, na qualidade, na quantidade. O Senhor é aquele que sara a nossa terra e que cura a nossa gente. Dê a recompensa para cada um, Senhor, leva na tua paz. Abre, Senhor, a porta do trabalho para o desempregado. Conserva o emprego, Senhor, do teu povo. Senhor, como é precioso dormir, Senhor, como é saudável, como é necessário nós dormirmos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor dê uma noite abençoada e reparadora de sono para todos aqueles que aqui estão, Senhor, e para aqueles que estão nos seus lares também. Meu Deus, que o Senhor ajude no nome precioso de Jesus. Confirma a programação do trabalho, Senhor. Confirma a nossa agenda. Confirma, Senhor, o nosso culto de ação de graças, dia 12 de março, Senhor, onde nós estaremos aqui para comemorarmos 57 anos desta obra. Senhor, confirma este culto 12 de março. Traz, Senhor, as congregações em paz. Traz a igreja sede em paz. Que seja um trabalho maravilhoso, Senhor. Deus abençoe este menino que aqui está, Senhor. Abençoe o João, a família dele, Senhor, que conduz ele nos teus caminhos. Senhor, que seja uma bênção, uma alegria para o teu reino, para a família, para a sociedade. Ajuda, Senhor. Deus, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos e nós reconhecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos estender agora a nossa mão, em nome do Senhor. Vamos estender a nossa mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com